Olá pessoas, como é que estamos hoje? Eu tô bem. E hoje eu decidi fazer uma parada um pouco diferente, espero que dê certo. Se não der, a gente corta na edição, tá tudo bem. Porque basicamente rolou uma parada muito esquisita. Meu cabelo tá todo né, desarrumado, minha franja. Até porque eu cortei o cabelo, entendeu? Eu cortei o cabelo. É sobre, mas ignorem, tá? Porque o foco não é o meu cabelo. Não, o foco na verdade é outra coisa muito estranha que aconteceu. Parece que eu vou ter episódios infinitos pelo jeito. Porque basicamente foi assim, né? Eu estava tranquilérrimo na minha vida, dormindo, entendeu? Quando de repente o meu pai estava assim, alucinadérrimo, falando, te juro, aconteceu e que não sei o que. E a mãe falou, não, eu acredito, tá tudo bem. Só que ela tava tentando acalmar ele, então eu pensei, cara, será que ele tá ficando meio doido? Eu pensei real nisso, porque ele tava tão fora de si, eu nunca vi ele daquele jeito, que eu pensei real que ele tava começando a enlouquecer. Então lá fui eu, levantei, né, fui lá. Eu não sei se meu óculos tá fazendo reflexo, então sabemos que não. E aí, quando eu cheguei na cozinha, eu encontrei ele lá, ainda alucinadão, e falando sobre o fogão. E como eu tava meio sonolento ainda, eu tava tentando entender o que tava acontecendo, né? Porque eu fiquei assim, o que sabe, o quê? E ao mesmo tempo eu tava tentando não deixar ele pior, porque ele já tava nervoso e tudo mais, né? Tipo, de alucinadão, todo eufórico, agitado. E aí ele foi pro banheiro. E aí eu olhei ele apontando pro fogão, tipo, eu vi isso acontecendo, que não sei o que, não sei o que. Bom, o que foi que aconteceu então? Eu perguntei pra ele horas depois pra entender melhor os detalhes, porque depois que eu vi que nada aconteceu, eu voltei a dormir, tipo, caguei, eu larguei tudo ali. Aí ele contou que foi o seguinte: ele tava pra ir tomar banho. Nisso minha mãe tava no quarto. E aí ele viu o fogão acender a boca sozinha. E eu já vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Porque esse fogão, ele é bem mais velho que eu. Ele deve ter uma média de 30 anos de idade já. E por conta disso, ele dá certos defeitos. Só que o defeito não é de fazer o fogão ligar sozinho, e sim de apagar o fogo. Você tá lá cozinhando seu arroz, ele é só apaga, tá com o gás ali ainda. Mas ele só apaga o fogo, você que é obrigado a ligar de novo pra poder funcionar. Esse é o único defeito que ele dá. Não tem um outro defeito sem ser esse. Então, quando ele me contou isso, eu já fiquei tipo, ok, sou suspeito. E ele contou que tinha um fogão ali na frente, que já tava aceso, que tava fazendo água do café pra ferver. E tinha as duas bocas de trás. Nisso, a boca de trás estava apagada, a outra também tava. Só que ele viu passando o fogo da principal, que já tava acesa, que tava fervendo a água, pro de trás, que estava com os botões desligados, já deixo isso avisado, né? Quando a gente vira ali, é porque tá ligado, tava desligado. E depois passou pro do lado, que tava atrás. E aí ele ficou assim, tipo, mas que bagaceira foi essa? E depois disso, quando eu fui ver, o negócio apagou. Entendeu? Só ficou da frente aceso. E aí ele falou pra minha mãe que isso tinha acontecido, só que ela viu, não tinha nada, então ela pensou, então não foi nada, né? Só isso. Só que aí é que veio a parada que culminou na hora que eu acordei. Porque ele continuou no banheiro ali, olhando completamente chocado o que aconteceu. Minha mãe voltou pro quarto. E aí, novamente, a cena se repetiu. E aí, nessa hora que ele começou a falar todo alucinadão e tudo mais, e que eu acordei. Pois bem, que horas que isso aconteceu? Em média, sim, pelo que eu consegui ver, mesmo estando sem óculos, era umas 7 alguma coisa. Mais uma vez às 7 horas, é impressionante. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque aquilo aconteceu justamente na folga da minha mãe. Então eu pensei, minha nossa, essa casa vai ser, ó, um must, né? Vai ser o caos acima do caos. Ok. Fui dormir. Aí minha mãe me acorda já umas 10 horas da manhã
e me fala que o Simba tinha subido no telhado. Nessa hora eu já comecei a ficar como? Daqui a 2 horas ele volta. Porém, ela me deu um agravante que ali sim eu comecei a entrar em puro desespero, que até minha ansiedade atacou. Que era de... ele tava com a coleira verde. Pra quem não sabe, a gente tem que colocar ele em coleiras, tá? Tipo, uma conectada na outra. Porque se a gente deixa ele solto, ele vai pro telhado. E sempre que ele vai pro telhado, é um acontecimento, entendeu? Numa vez ele enfrentou o gato que ameaçava ele quando ele era filhote. Na outra, ele foi pego por alguém que fez maldade com ele. E coisas desse gênero. Então a gente sempre evita que ele suba no telhado. Só que dessa vez, isso acabou acontecendo porque ele é muito inteligente. E eu não falo isso exagerando, ele realmente é muito inteligente. Ele aprende por meio de observação. Então, é uma coisa de eu tenho que constantemente estudar ele enquanto ele está me estudando pra poder me driblar, entendeu? Então é sempre esse esquema de gato e rato, literalmente. Pois bem, né? Ele tinha subido e tudo mais, e eu pensei, ok, se ele subiu às 10, ele vai voltar meio-dia. Já vamos contar essa parte, que é a parte mais triste da coisa toda. Daí, eu fiquei esperando, né? Só que aí minha mãe contou uma parada que eu fiquei meio... assim, na hora eu não entendi muito bem, não consegui... sabe, meu cérebro não conectou uma coisa com outra nem nada. Só que depois, relembrando quando ela contou de novo, aí sim eu entendi. Eu falei, isso foi sacanagem. Porque assim, meu gato subiu, correto? Correto. Só que quando ele subiu, ela não viu ele subindo. Atente-se a isso. Até que de repente, ela viu ele correndo no quintal até subir pro telhado. Então ela já foi atrás ali, subiu. Só que quando ela foi ver, não tinha mais nada no telhado. Meu gato não tava ali. Então, assim como o negócio do fogo, foi, vamos dizer assim, uma ilusão de ótica que rolou ali. E aquilo me fez pensar muito, tipo, o que quer que seja tá fazendo essa palhaçada aqui nessa casa. E antes, quando o alvo era só eu, tava tudo certo, tava tudo tranquilo, que a gente já tá acostumado, entendeu? Só uma segunda-feira normal. Literalmente aconteceu uma segunda-feira. Mas quando é com eles, aí a parada muda um pouquinho, porque minha mãe, ok, ela tá acostumada, vamos dizer assim, porque ela vê esse tipo de coisa desde que era criança. Felizmente eu não vejo, eu só sinto, mas algumas coisas eu acabo vendo, né, querendo ou não. Mas o meu pai, ele sempre foi muito cético, entendeu? Ele nunca acreditou. Então quando aconteceu com ele, por isso que ele ficou todo alucinadão e todo, ai meu Deus, porque não é normal pra ele, entendeu? Então aquilo realmente pegou de surpresa. Então era aquilo de... aí minha mãe já sabendo como é que era o esquema todo, e ele completamente assustado, sabe, sem saber o que fazer. Foi um pouquinho engraçado revendo a situação, mas ao mesmo tempo foi um pouquinho preocupante. Mas ok. Aí eu fiquei lá esperando meu gato voltar, olhando ali no relógio, e nada. Se ele tinha subido umas 10h30, então ele voltaria 12h30. E se ele tá miando aqui é porque o final foi feliz, mas... já vou contar sobre isso. Daí, nada do meu gato aparecer. Aí sempre quando ele subia no telhado, aparecia uma borboleta do telhado mesmo. E aí vinha na minha direção e ia embora. E aí eu conseguia saber por meio disso, por mais louco que isso possa parecer, que meu gato estava bem. Só que dessa vez, conforme as horas foram passando, não brotou nenhuma borboleta. Nada. E também o completo silêncio. E aí, eu comecei a ficar preocupada, né? Daí... minha mãe falou, tipo, é porque eu botei o culto aqui na televisão e Deus falou que ele tá bem, porque ela meio que tinha pedido um sinal e ele deu pra ela, né, dos cultos que ela tava colocando, e passou no formato ali aleatório de vídeo indo assim, né, automaticamente, uma coisa que dava a entender que tava tudo bem. Aí, ok. Só que eu não tava me sentindo bem, eu já tava começando a ficar ansiosa, então... quando chegou, enfim, 12h50 e nada desse gato, eu comecei a... sabe? E aí eu saí na rua e eu olhei pro telhado que fica bem onde a gente tá agora, né? Pra cá. E nada. E o mais puro silêncio.
E aí eu fui justamente numa casa que tem pra cá, né, na direção dessa câmera. E lá, né, no caso aqui pra minha frente aqui, caso, né, não vá, eu não consigo usar o vídeo, né, a gente vai pra outros meios. Mas, ô filho, colabora, meu amor, te amo. Mas voltando. Aí, eu fui, né, pra essa casa. E não dava pra entrar lá, obviamente. Mas dava pra ver, se eu atravessasse a rua, uma parte do telhado. E se eu olhasse pelo buraquinho da fresta que você usa pra abrir o portão, eu conseguia ver mais ou menos o quintal e uma parte do telhado. Mas ainda assim eu não consegui ver ele. Porque como ele tava com a coleira verde, algumas vezes ele costumava subir no telhado. Só que para poder subir no telhado ele subia pelo muro. Então algumas vezes ele acabava se prendendo. E quando ele queria descer porque ele ficava assustado com alguma coisa, ele acabava se enforcando ali. Então, como era uma coisa muito rápida, se você não chegasse a tempo ali, era uma vez. E quando era assim, ele miava, desesperado, pra vocês ajudar ele. Então, eu sempre ajudava, só que às vezes em que isso aconteceu foi muito traumático, que eu nem gosto de me lembrar, então eu sempre fico muito paranoico com isso. Então quando eu sei que ele subiu com a coleira verde, que foi a que mais esse tipo de situação aconteceu, aí eu já comecei a entrar em pânico, porque se ele ficasse preso, não ia ter como eu subir no telhado pra resgatar ele. Consegue entender mais ou menos por que eu tava do jeito que eu tava. Então, nada de borboletas, nada, nenhum sinal, nenhum barulho, até que de repente eu ouvi um som tipo esse miado que ele deu agora, só que sendo interrompido. Eu já imaginei o pior, cara. Eu já comecei a imaginar que o meu gato tinha ficado preso em algum lugar e que ele tinha, né, ido para outro plano. E a situação piorou porque a minha mãe viu que ele também não voltou. Aí eu olhei pra ela, olhou pra mim e ela falou assim: você já sabe onde ele tá, né? E é aquilo, né, de dizer, tipo, ele já não está entre nós. E nessa hora, por isso que eu tô até chorando já de novo, eu só saí. E aí eu encostei na parte mais extrema do meu quintal, ali na parede, e dava vista pros telhados. E eu chorei sem controle nenhum. Eu só chorei. E aí eu olhei pro telhado naquela casa que eu tinha ido, né, dar uma olhada. E foi nesse momento que de repente brotou essa parada, é a parada mais esquisita desse momento. Além de tudo, claro, que minha mãe, ela tinha pego um churu, que é tipo um petisquinho e líquido, delicioso que os gatos amam. Pensa num cheddar. Tipo um cheddar, que é muito gostoso e amarelinho e os gatos adoram. Pois bem, a embalagem era justamente amarela também. Então, amarela churu. E aí, minha mãe ia dar esse churu pra poder atrair ele, pra poder a gente pegar ele. Mas como ele não voltou, né? Mas atente-se a isso, era um churu amarelo. Mas não achou ele, não conseguiu pegar, então deixou o churu em cima da mesa. Apareceu a borboleta amarela. Tipo, muito específico. E aí ela veio daquele telhado, ela rodeou aquele telhado, e eu só observando tudo, só chorando. Veio até mim, e aí depois subiu o muro e foi embora. E ali eu fiquei pensando, o que isso quer dizer? Será que o corpo dele tá lá? Será que ele tá bem? Eu não sei. E aí eu fui no banheiro, dei uma respirada, voltei. E aí nisso que eu voltei, que eu tinha acabado de lavar a mão, tava secando a mão, que eu ouvi um barulho no telhado. E nessa hora eu já fiquei tipo, o que é isso? Aí eu avisei pra minha mãe não tinha ouvido, minha tia tinha ouvido, né? Só que eu não cheguei a falar com ela naquele momento, só falei depois que ela me falou que eu também tinha ouvido. E aí foi quando quando foi quando minha mãe pegou a escada e subiu pra poder olhar o telhado, né? Que só assim pra gente conseguir ver, porque de outra forma não tem como a gente alcançar.
E aí, lá estava o meu gato, porque eu vi ele ali no telhado da vizinha, dava uma pontinha sem escada. E aí ela minha mãe foi, pegou o churu amarelo, levou pra ele. E aí a gente conseguiu resgatar ele. Mas, cara, foi um bagulho assim, sem precedentes. Peraí que eu já volto. Fala, oi filho, coisa linda. A mãe pode? Eu também amo você. Coisa fofa. Olha, coisinha fofa, eu também amo você, viu? Não derruba o tripé, não. Coisinha fofa. Posso voltar aqui, minha vida? Eu amo você. Bom? Também te amo. Coisa linda. Tá bom, tá bom. Coisa linda. Mas voltando aqui, daí minha mãe foi, conseguiu pegar ele, né, usando o churu e a coleira, felizmente. Só que foi uma parada que, assim, ela teve que pegar um cabo de vassoura, porque meu gato tem dessa também, porque ele fica perto o suficiente pra você ver que ele tá vivo, mas ele fica longe o suficiente pra você não ter como pegar ele, entendeu? Então lá foi minha mãe tendo que pegar um cabo de vassoura e, com este cabo de vassoura, tentar encaixar na parte de você enfiar a mão, assim, na coleira. E aí sim, poder pegar aquilo ali pra segurar o suficiente pra encaixar na outra coleira pra poder conseguir pegar ele. Pois bem, foi trabalhoso? Foi. Eu não quis colaborar? Obviamente que não, mas conseguimos e aí pegamos ele. Aí a mãe pegou ele e aí ela me deu. Eu dei muitos beijinhos nele, independente se ele estava com pulga, com sujeira de bosta de gato, dane-se. Eu tava feliz que ele tava vivo, isso que importava. Então, levamos ele pra casa, fechamos tudo certinho. A gente até tinha colocado as redes, assim, pra ele não ter como sair pelas janelas. Que ele tá tentando, desde o momento que eu estou gravando isso aqui. Está o tempo todo chorando porque não consegue passar por elas. Mas, o importante é que ele tá vivo e foi um final feliz. Mas, eu fiquei com muito receio, cara. Fiquei péssimo, porque faltavam, tipo, uns 2 minutos pra eu terminar de editar o vídeo que eu tava editando. E, tipo, já que eu tinha sido acordada super cedo, então eu iria já terminar de editar naquele momento. Só que com todo este caos que aconteceu e estreia do Big Brother Brasil, eu só fui editar e eu não terminei ainda lá pra 1 da manhã. Era pra editar às 10 da manhã e eu fui editar 1. E fiquei até umas 4 horas da manhã editando. É sobre, né? Sobre. Mas tudo bem. E aí você pensa, ok, os acontecimentos pararam aí. De fato eles pararam, só que eu tô tentando entender ainda por que aconteceu. O que está fazendo isso? Só que eu não achei nenhuma explicação na internet. Eu procurei, tipo, sei lá, bagaceira que te ataca às 7 da manhã. Não achei nada. Entidade, fantasma, nada. Então eu não faço ideia. E por que sempre às 7 da manhã? Aí não tem explicação menos ainda, entendeu? E eu tento pensar de forma lógica nisso, sabe? Só que é tão estranho, cara, é tão estranho. E aí eu falei pra minha mãe, e obviamente ela é bem religiosa, né, porque ela é crente. Então ela falou, tipo, vocês não oram, então como é que vocês esperam que essas coisas, né, vão parar de acontecer? Só que a questão é que assim, gente, mesmo quando eu era criança, que eu era obrigada a ir pra igreja, não... Assim, essas coisas ainda assim aconteciam. Então, assim, não era por falta de reza, não era por falta de oração. Então, existe realmente alguma coisa que tá causando esse caos. E como viu que eu não tô mais me assustando com isso, ele vai partir pro elo que ele considera mais fraco, pelo jeito. Então, ele vai expandir, ótimo. Ele vai expandir os seus negócios, né? Vai diversificar o comércio, né? Como eu disse no meu vídeo, que vocês provavelmente já vão ter assistido, que é multimídia nos jogos, né? Que é de diversificar o capital, que aí você consegue dinheiro. Sei lá, você tem um jogo de pop playtime, então você vende a camisa, a pelúcia, uma DLC, a música, entendeu? Você vai diversificando, vai ganhando muito dinheiro em cima de um único produto que você lançou. Cinema, né? Cinema. Básico de economia. Mas ok.
Muito louco eu estar comparando uma entidade que eu não faço nem ideia do que é, se é benéfica ou não, possivelmente não é benéfica, e ficar zoando com a cara dele e falando paradas de capitalismo. É sobre, né, gente? É sobre. Mas é porque eu realmente dou uma debochada com essa parada toda, sabe? Tipo, ok, deve ser uma parada super hardcore, mas ainda assim a gente, né, faz isso. Mas teve um período que eu desafiei algo que foi me atormentar, foi me encher a porra do saco, e acabei me arrependendo porque eu fiquei 3 dias sofrendo incessantemente, se não há uma semana, com esse negócio me enchendo o saco. Foi um período que, assim, eu não tava suportando, entendeu? Eu tava no meu limite porque pegou no meu pavor, assim, absurdo de muitas coisas. Então foi difícil, mas a gente sobreviveu e cá estamos nós, né? Mas é sobre. Se acontecer de novo, vocês podem ter certeza que eu vou contar. Então, se não acontecer, não vai ter nada relacionado, nada relacionado a isso. Tanto que quando minha mãe tava contando sobre, meu pai também tava contando sobre, eu contei sobre o que aconteceu no botão da secadora, que eu não sei se eu contei pra vocês. Acho que não, né? Ou contei? Acho que eu não contei. É verdade, eu não contei. Pensei que eu tinha contado, porque eu contei pra alguns amigos meus e já tinha jurado que eu tinha contado pra vocês. Basicamente foi assim. Tava eu lavando a louça, né? E atrás de mim tem a mesa, né? E meu gato tava em cima da mesa. E nisso, como eu tava lavando a louça, era 7 horas da noite, que é o horário que eu certinho ali pra eu lavar a louça, antes da água acabar, tudo mais. Que acabava durante a semana, agora tá só o final de semana. E aí, eu tava super focado no que eu tava fazendo, entendeu? Tava ali passando a bucha ali, tudo certinho. Até que, de repente, eu tinha deixado a secadora ligada pra secar as toalhas, né? E o botão tinha dado problema, o botão principal de rodar, então ele não tava rodando. Então, depois de um tempo eu teria que desligar, porque já tava seco, mas, assim, tipo, tava dando defeito. Só que apenas nessa parte desse botão que literalmente soltou. Ele quebrou ali, não rodava mais, mas estava funcionando a função que precisava ser feita. Ok. Tinha um outro botão que ele é manual. Então, assim, para você desligar ele, você precisa apertar o botão manualmente e aí ele solta. Não solta exatamente. Tipo, quando você aperta, ele fica pra dentro, e quando você aperta de novo pra desligar, ele vai pra fora. Entendeu? Pois bem, quando acaba a energia ou alguma coisa acontece, o botão ele permanece pra dentro e a máquina fica desligada. Mas se você apertar o botão, aí ele sai. Ok. Tava tudo certinho ali, de repente eu ouvi o som de uma pancada, tipo um tapa forte, nesse botão e desligando a máquina. E aí, quando eu virei, meu gato tava super assustado, tava o botão pra fora. Só que assim, gente, eu tava sozinha em casa com meu gato. Meu gato não ia fazer uma coisa dessa, porque não ia alcançar, não ia ter essa força pra fazer isso. E obviamente não era eu. E ninguém tinha entrado porque a porta fica literalmente do lado que eu tava. Então. Aí ficou olhando pra ele, olhando pra mim, eu olhei pro relógio. E eu só, tipo, ok, isso foi estranho. Mas eu preciso voltar a fazer minhas coisas, então dane-se. Aí eu fui, liguei a máquina de novo. Fiquei de olho pra ver se estava tudo bem, se não ia voltar a acontecer. Não voltou a acontecer. Voltei a lavar minha louça. Meu primo chegou, contei pra ele a fofoca. E aí, meu pai chegou depois e tudo seguiu. E ele até tinha contado que tinham me chamado, sendo que foi até uma parada meio cômica, porque assim, eu já falando essa parada toda. Porque eu tava dormindo. E aí meu pai, ele tava, se não me engano, aqui no quarto pra ir pra cozinha. E aí ele ouviu do banheiro a minha voz chamando ele. Só que assim, como é que eu ia estar chamando ele do banheiro, sendo que eu estava dormindo na cama naquele exato momento e ele tava me vendo ali, tá ligado? Então ele ficou com medo e tudo mais. Só que felizmente nessa parte, meu primo me contou, né, quando eu fui contar a história do botão, que tinha sido ele. Ele falou assim, foi mais ou menos umas 7 e pouca. Eu falei, sim, foi nesse horário mais ou menos. E ele falou assim, então, tinha sido eu zoando o seu pai. Eu falei, então tudo certo, tudo tranquilo até aí, pelo menos uma coisa. Mas no restante não houve explicação, né, tipo, de bater na porta. Não sei se eu contei isso também, né, que foi aí que começou a parada das 7 horas, que meu pai tava dormindo, tava jogando Stardew Valley, 7 horas da noite nesse caso. E aí a gente ouviu batendo 2 vezes. E quando alguém bate na porta, meu gato imediatamente pensa, eu vou sair pra ir pro telhado. Então ele já foi correndo, ele tava do meu lado na cama, quando eu tava jogando.
Aí ele foi correndo pra lá e eu fui, né, logo atrás. Só que aí a luz do lado de fora tava apagada e não tinha ninguém. Só que antes de eu ir lá ver quem era, eu gritei o quê? Entra, pode entrar, tá aberto. Porque geralmente meu primo ou minha tia vem me visitar, ou visitar meu gato, e aí eles batem na porta e eu já aviso que já tá aberto pra eles poderem entrar e ver meu gato e tudo mais. Mas como não houve resposta e a porta não abriu, eu fui lá abrir, né? Tipo, vai que tá trancado, né? Não sei. E aí tá. Antes de abrir a porta, liguei a luz do lado de fora. Também não tinha ninguém ali, mas eu abri pra ter certeza. E não tinha ninguém, né? E aí minha tia chegou logo depois. Comentei com ela o que aconteceu, perguntei se tinha sido ela. Ela falou que não, meu primo também, não tinha sido ele. Então ficou aquela parada de tipo, o que que foi isso, né? O que que foi isso, cara? E foi, vamos dizer assim, o primeiro dos acontecimentos bizarros que começaram a se seguir desde então, nesses últimos tempos, né? E aquilo me botou pra pensar bastante, mas eu pensei que fosse só um caso isolado, mas pelo jeito não é um caso isolado, né? Definitivamente não é. E eu fiquei pensando sobre isso, mas não tive muito o que fazer, então só segui minha vida, porque era o que eu tinha pra fazer, né? Só seguir minha vida. Mas, como eu disse, não tem nenhuma explicação, não achei nada sobre, assim, nem pesquisando muito. Então, né, porque, tipo, sei lá, se você pesquisar, tipo, um horário específico que esse tipo de entidade costuma aparecer. Aí bota lá, se não me engano, meio-dia, meia-noite e 3 horas da manhã. Então, assim, não foi nenhum desses horários, né? Então, definitivamente, não faço ideia, pessoal, não faço ideia. Mas tudo bem, né? Faz parte da vida, a gente lida com isso da forma que dá, né? E também, quando a gente tava contando sobre esses acontecimentos, meu pai falou que não é a primeira vez que acontece uma coisa esquisita, porque às vezes, eu não tava sabendo, fiquei sabendo ontem, ele ouve alguém chamar ele, quando ele vai ver, não tem ninguém. E ele falou, se não me engano, que ele chegou a responder quando chamaram ele uma vez. Então, assim, é uma parada que eu fiquei tipo, o começo de um thriller aqui, em família. Tanto que a minha até deu bronca em mim e meu pai por eu ter respondido, né, pra entrar, sendo que não tinha ninguém, só que eu não sabia. Porque eu tava, assim, sem ter como ver a porta, então só respondendo automático. E meu pai por ter respondido essas vozes esquisitas que estavam chamando ele. É sobre. E eu já ouvi também chamarem a minha, no caso, me chamarem usando as vozes deles. Só que em vez de responder, eu fiquei desconfiada e eu decidi entrar e perguntar: vocês estavam me chamando? E eles estavam aqui no quarto e eles falaram: não, a gente não te chamou, não. Então, assim, é sobre. Eu lembro que isso aconteceu de noite. Foi de noite. Então, assim, não é incomum, sabe? Rolar essas paradas meio esquisitas aqui. E teve também, a vez que a minha mãe tava dormindo. Era até uma outra cama que ela tinha, agora ela tá com uma cama diferente. E ela olhou pra cima e na cabeceira, bem onde a cabeça dela tava, tinha uma parada branca, tipo uma parada humanoide branca, encarando ela com um sorriso diabólico. E aí ela ficou, tipo, super em pânico e tal, e começou a orar. E nesse momento, por que que eu não vi? Porque eu tava dormindo. Entendeu? Então eu só fiquei sabendo porque ela me contou. No contrário, eu não ia fazer nem ideia que rolou isso aí. E quando a gente tava conversando sobre isso que aconteceu, eu tive a impressão, então essa parte eu não tenho como dar uma confirmação, de ter visto uma sombra passando do lado de fora. Justamente na porta ali da frente. Porque tem a janelinha, né, que dava pra ver. Mas, como eu disse, foi uma impressão que eu tive. Não pude ter certeza, porque quando eu fui olhar já tinha passado. Então, né, é sobre. É sobre. E elas me perguntavam, você tá com medo? Eu poderia dizer que sim. Mas eu não tô. Sabe? Eu genuinamente não tô. Claro que dá uma preocupação pelas outras pessoas, né? Porque, assim, se pra mim é só mais uma segunda-feira e eu tô cagando porque eu tenho mais coisa do que fazer do que ficar lidando com uma coisinha chata que quer me encher a porra do saco. Então, né? Mas dá preocupação pelos outros, né? Que não estão acostumados com isso, né? Ou pelo menos não lidam da mesma forma que eu. Então, minha mãe, sei lá, se acontece essas paradas esquisitas, ela começa a orar, porque, né? Ela é crente, tudo tá tudo bem, é o método dela de lidar com isso. Já o meu pai,
como eu disse, ele sempre foi meio cético nessa parada, né? Então ele tá começando neste mundo, né? E pra mim é sobre, tá ligado? É sobre. Porque eu sou do tipo que assim, se você não me encher o saco, eu não te encho o saco e vice-versa. Isso vale pra humanos, isso vale pra qualquer outra entidade, né? Só encho o saco no máximo dos meus amigos, entendeu? Mas a partir do momento que a gente não é mais amigo, eu não vou mexer o seu saco. Simples assim. Ai, mas é sobre, né? 2025 começando assim. Uau, tá ligado? Uau. E eu estou sentindo fome agora pra isso comer. Mas é isso que eu posso dizer, entendeu? Vou voltar ao quê? A editar os meus vídeos, que eu preciso editar, né? Porque eu preciso editar. Meu vídeo de RPG, que era o vídeo que eu estava editando. Meu vídeo de Big Brother, que assim, ele está há 1 ano no forno, né? Mas pelo jeito as coisas não mudaram totalmente. Então ainda vai ser útil, né? Dar uma requentadinha e servir. Mas acho que vai dar trabalho, porque tem bastante coisa. E eu diria até que é, de certa forma, atemporal por certas partes que tem ali. Mas faz parte. Em todo caso, espero que tenham gostado do vídeo. E se algo estranho acontecer de novo, eu espero poder contar pra vocês mais uma vez, como eu falei. Se der, eu gravo. Mas geralmente eu esqueço de gravar. Né? Tipo, tá acontecendo a parada esquisita. Vamos gravar isso aqui. É que eu esqueço, gente. Eu esqueço. É que na hora do ato, você não pensa, tipo, nossa, eu vou gravar isso aqui. Pra 99% das coisas, eu penso isso. Mas pra essas coisas eu só esqueço. Mas faz parte, né? Porque eu fico tão tentando lidar com aquela situação que eu não penso com a mente de youtuber, né? Então só sou eu, Lumine, off-screen, né? Fora das câmeras. Tá um silêncio, né? Pera aí que eu vou ver se meu gato ainda tá dentro de casa. Pera aí que eu já volto. Eu achei. Ele está exatamente embaixo da minha cama. Só que ele tem uma coisa maravilhosa que é assim. Por isso que tem aquela coisa que fica até uma dúvida. Ele está escondido. Ou então ele está no telhado. Só que você não sabe. Você vai descobrir apenas quando você procurar em todos os cantos da casa. Porque ele não vai falar tipo, opa, estou aqui, miau. Não. Ele fica em completo silêncio até que você o encontre. Então até lá você teve 3 ataques cardíacos. Você teve 500 crises de ansiedade, entendeu? Você teve uns 500 trecos até você descobrir onde ele tá. No telhado. Ou escondido em algum cômodo. Às vezes debaixo da minha cama, às vezes lá em cima no guarda-roupa. É sobre. É sempre uma grande aventura estar com ele. Tanto para bom quanto pra parte ruim, né? Mas é sobre. Ah, até cansei. Mas é isso que eu tinha pra dizer, né? Que eu tinha pra contar. Espero que tenham gostado do vídeo, que pelo menos ele tenha sido interessante o suficiente pra vocês terem assistido. E eu entendo que não acreditar. Ainda mais porque não estão mostrando provas concretas. São apenas as minhas palavras, o meu testemunho sobre isso. Mas é porque, como eu falei, eu esqueço de gravar essas paradas quando elas acontecem, né? Porque quando acontece é o quê? Eu tô dormindo, ou então eu tô o quê? Lavando a louça, né? Então como é que eu vou só, sabe? Tipo, essas coisas acontecem quando eu nem menos imagino, né? Mas é sobre. Espero vocês na próxima sexta. Besitos. Se cuidem. E tchauzinho. E de preferência, não provoquem coisas que vocês não entendem, que vocês não conhecem, porque vocês não sabem o que pode vir a acontecer. Eu sou um exemplo bem perfeito disso. Mas é sobre.